Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para continuar com a nossa matéria. Bom, acho que eu já comentei isso com vocês, mas não custa nada falar que existe uma diferença entre macro e microeconomia. A macroeconomia e a microeconomia são campos distintos, são capítulos, são disciplinas da economia. A microeconomia, ela vai estudar o agente individual. Esse agente individual, na verdade, ele vai ser basicamente o consumidor, o comprador e o vendedor, do outro lado, né, o vendedor, o ofertante, a empresa. Então a gente tem na microeconomia o estudo do consumidor, o estudo da demanda, o estudo da empresa, e aí usando a palavra empresa dentro do contexto econômico e não no contexto jurídico, a empresa, que é o ofertante, que é quem vai vender, e o terceiro ponto da microeconomia é o mercado. O mercado é o local onde vendedor e comprador se encontram. Esse mercado pode ser o supermercado, que a gente costuma ir para fazer compras, ou esse mercado pode ser um local virtual, um site de internet, uma compra que é feita através de qualquer meio virtual que a gente conhece. Então a gente basicamente vai estudar os elementos mais básicos da economia: quem compra e quem vende, como o consumidor se comporta, como o vendedor se comporta, ok? E vamos estudar o mercado, suas formas de organização, práticas de mercado, práticas que podem ser consideradas abusivas, formas como esse mercado se organiza, ok? Já na macroeconomia, o que a gente tem é, na verdade, um outro tipo de estudo. Na macroeconomia, o que a gente vai estudar são os agregados econômicos. O agregado é a soma do individual. Então, se eu tenho um único preço aumentando, isso vai impactar na escolha do consumidor. Se eu tenho vários preços aumentando, ou seja, um aumento generalizado dos preços, o que eu tenho, na verdade, é inflação. A inflação é estudada no campo da macroeconomia. Então, se eu tenho um consumo de uma única pessoa, microeconomia. O consumo de todos os petropolitanos, macroeconomia, porque é a soma do individual. O consumo de todas as pessoas na região sudeste. O consumo de todas as pessoas no Brasil, agregados econômicos, soma. Soma de todos os investimentos na região norte, investimento que as empresas fazem. Ok? Isso é um agregado. Esses agregados vão ser estudados um pouco mais à frente na macroeconomia. Então, macroeconomia e microeconomia são capítulos diferentes da ciência econômica. São, na verdade, diferentes visões sobre o fenômeno que a gente tem procurado estudar desde o início do nosso curso. Aquela ideia de alocar os recursos da forma mais eficiente, tendo em vista que eles são escassos e, obviamente, os desejos da humanidade são ilimitados. Estudar a produção, circulação e distribuição da riqueza. A ideia, portanto, da macro e da microeconomia é estudar aspectos diferentes dessa mesma realidade. Ok? Muito bem, vamos começar a falar então sobre microeconomia. Vamos começar a falar da forma como o consumidor toma suas decisões. Pessoal, aqui do meu lado eu tenho um outro monitor que eu estou usando. Esse outro monitor tem o roteiro aqui das aulas. E aí o que acontece? A ideia é que eu vou tentar evitar, mas eu vou de vez em quando olhar aqui para o roteiro para poder me certificar de que eu não estou esquecendo nada, tá bom? Então quando eu olho para lá é porque eu estou olhando e verificando o roteiro da nossa aula para que eu não esqueça nada. Não é porque eu estou olhando para um outro lado para mostrar, sei lá, o meu perfil que é melhor, até porque os dois perfis são ruins, né? De frente também é ruim. Então a ideia aqui é não perder nada da nossa matéria. Bom, vamos começar com os elementos que influenciam a decisão do consumidor. O primeiro elemento que eu vou falar, e aí eu vou seguir aquilo que está nas nossas notas de aula. Lembrando, nossas notas de aula tem toda a matéria que eu estou falando. Então é só para fixar e para resolver as questões que a gente vai passando, né, as nossas avaliações aí, através dos nossos questionários, nossas tarefas. É só utilizar o material das nossas notas de aula. A matéria está toda lá. Voltando. Bom, o primeiro elemento importante que o consumidor vai avaliar é o preço.
Eu sei que o preço é um elemento importante porque ele determina quem pode e quem não pode comprar. Mas imagina que você tem dois produtos. Um dos elementos que você usa para escolher A ou B é o preço. O preço ele é muito importante. Produtos muito caros provavelmente vão ter uma demanda muito pequena. Produtos mais baratos é provável que tenham uma demanda maior. O celular, quando começou lá atrás, ele era um produto muito caro. Poucas pessoas podiam ter. O que acontece é que esse preço foi caindo com o tempo, e é claro que hoje a gente tem celulares mais caros e celulares mais baratos. Mas na medida em que a gente tem preços mais acessíveis, muitas pessoas podem ter. Assim é com todos os produtos. Então a gente pode pensar numa lei de demanda. O que é a lei de demanda? É a ideia de que produtos mais baratos têm uma demanda maior. Produtos mais caros têm uma demanda menor. É um pouco assim que funciona. Sei que pode parecer às vezes estranho, mas acho que não é. Se você pensar, né, tem tanto carro popular nas ruas e muito pouca Ferrari. Qual é a ideia? Carros mais caros, a demanda é menor. Carros mais baratos, a demanda é maior. E assim acontece com quase todos os produtos. É claro que se tiver um determinado produto que for condenado pela vigilância sanitária, como ser um produto que é um condutor aí de algum tipo de doença, você pode botar o preço baixo que for, que as pessoas não vão querer. Então não é só o preço, mas o preço é um elemento importante. Quanto maior o preço, há uma probabilidade grande de ter uma demanda menor. Se o preço é menor, há uma probabilidade grande da demanda ser maior. Um outro elemento que vocês devem estar pensando é a ideia da necessidade, a ideia da qualidade que o produto tem. Então, se um produto é muito necessário, a gente compra mais. Se um produto tem uma boa qualidade, a gente compra mais. Pessoal, para mim, que sou economista, isso é algo meio complicado, tá? Porque o que acaba acontecendo é que eu não sou engenheiro, então é difícil determinar objetivamente o que é qualidade. A gente acaba baseando a nossa percepção de qualidade na opinião de amigos, parentes, na propaganda, e não necessariamente isso é uma verdade quando a gente vai fazer um exame, digamos, mais objetivo. Quando o Inmetro pega um determinado produto e faz ali um exame de suas características. E às vezes a gente vê que produtos que a gente acreditava que eram produtos bons, que tinham boa qualidade, eles não são. Então essa é uma variável difícil para mim, qualidade. Outra variável que é difícil é a ideia de você ter a necessidade. É claro que a gente tem necessidade de tomar remédio quando está doente, de beber água, a gente tem necessidade de comer alguma coisa todo dia, senão a gente morre de fome. Mas necessidade de comer todo dia, mas precisa ser, sei lá, no Outback? Não, né? Você poderia comer tranquilamente em casa ali, um feijão, arroz, um bifinho, uma salada, e comer isso todos os dias da sua vida e você estaria bem. Mas a gente vai procurar outras coisas, né? Então, o que é necessidade? É difícil, né? Você pergunta para uma pessoa que, sei lá, tem 60 pares de sapato. Será que isso é uma real necessidade? Ou uma pessoa que tem uma TV de 60 polegadas no quarto, isso é uma necessidade real? Talvez para aquela pessoa seja, e eu não estou aqui para julgar ninguém. Então é difícil para mim trabalhar com essa variável necessidade. Então o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que existe uma preferência revelada do consumidor. Quando você escolhe comprar um sapato, uma televisão ou ir num determinado restaurante, quando você escolhe fazer isso, na verdade, o que está acontecendo é que você está revelando a sua preferência. Dadas as possibilidades do mercado, dado o preço, você escolheu aquilo ali. Então, em vez de falar qualidade, em vez de falar necessidade, em vez de falar desejo do consumidor, nós vamos resumir isso numa ideia de preferência revelada do consumidor, que nem sempre é 100% racional. Como eu falei, nós não somos engenheiros para verificar o que exatamente qual é a qualidade daquele produto. A gente não tem, às vezes, decisões as mais racionais possíveis, mas a gente revela a nosso desejo, a gente revela a nossa preferência quando a gente escolhe um determinado produto. Um terceiro elemento importante é a renda.
A renda acaba por determinar o que a gente pode comprar e o que a gente não pode comprar. Existem determinados produtos que ficam muito acima da nossa renda e a gente não consegue comprar esse produto. É importante aqui fazer algumas observações. A primeira observação, quando a gente fala de renda, é a seguinte: existem produtos, e agora a gente vai falar dos produtos em separado, existem produtos que quando eu ganho mais, eu compro mais. Sei lá, viagens. Todo mundo gosta de viajar, né? Então, quando eu ganho mais, eu consigo um bom emprego, eu passo num bom concurso, eu consigo um bom emprego, eu tenho um bom salário, eu vou viajar mais, vou poder conhecer o exterior, conhecer o Brasil. Isso é o que a gente chama de um produto normal. O nome não é dos melhores, mas tudo bem. É um produto que a gente chama de normal. Esse produto normal é aquela ideia. Quanto mais eu ganho, mais eu vou consumir. Determinadas roupas de determinadas marcas, sapatos de determinadas marcas, que se eu ganhar mais, eu vou consumir mais. Só que nem todos os produtos são assim, ok, pessoal? Existem produtos que se eu ganhar mais, eu vou consumir menos. Por exemplo, passagem de ônibus. Comecei a ganhar melhor, eu compro um carro e uso menos passagens de ônibus. Carne, que a gente chama aquela carne de segunda. Passei a ganhar mais, eu deixo de comprar a carne de segunda e passo a comprar aquilo que a gente chama de carne de primeira. Esses são bens chamados de inferiores. O nome também é ruim, tá? Mas foi o que deram. Esses bens inferiores, quanto mais eu ganho, menos eu compro. Gente, não há aqui um juízo de valor meu, tá? Andar de ônibus não é ruim, carne de segunda não é ruim, aliás, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que a literatura econômica chamou esses bens dessa forma, tá? Então acaba com esse nome. Não tem aqui nenhum julgamento meu de valor com relação aos bens. Mas são bens que normalmente, quando eu ganho mais, eu consumo menos. E por último, dentro dessa nossa avaliação de bens, eu tenho um terceiro conjunto de bens. Que conjunto de bens é esse? São os bens indiferentes. Quanto mais eu ganho, quanto menos eu ganho, o meu consumo não altera muito. Exemplo, sal. Arrumei um bom emprego, vou ter um bom aumento, vou botar mais sal na minha comida? Não, não faz sentido nenhum. Determinados remédios que o médico mandou você tomar um comprimido por dia. Passei no concurso, vou ganhar bem agora. Aí você vai tomar 2 comprimidos por dia? Não, você vai morrer. Você vai passar mal, porque o remédio está numa dose excessiva. Então, são bens que você vai consumir razoavelmente na mesma quantidade. E assim vai, né? A gente pode imaginar papel higiênico, a gente pode imaginar o sal, a gente pode falar de um remédio, a gente pode falar de outros itens que você, ganhando mais ou ganhando menos, você não vai aumentar o seu consumo. Então, na verdade, o que a gente tem são bens normais, quanto mais eu ganho, mais eu consumo. Bens inferiores, quanto mais eu ganho, menos eu consumo. E bens indiferentes. Quanto mais eu ganho, quanto menos eu ganho, o consumo se mantém igual. É claro que você quer me perguntar assim, mas Adriano, se eu perder o emprego e eu não tiver nenhuma renda, mesmo bem diferente, eu não vou consumir nada. Ok, você está certo. Mas isso é um caso extremo, não é do que a gente está tratando aqui. Ok, pessoal? Outro ponto importante quando a gente fala da renda é a ideia de que pessoas que têm renda muito elevada, a partir de um determinado ponto, você pode ter um aumento no seu salário, mas isso não vai impactar no seu consumo. Imagina que você ganhe R$1.000 por mês, um salário mínimo. Ok? Aí arredondando, um salário mínimo. Se você tiver um aumento, passar para ganhar R$1.500, é possível que o seu aumento de salário foi 50% e o aumento da renda de 50% tem um reflexo no aumento do consumo em 50%. Mas se você ganhar R$15.000, se você ganhar R$20.000 e você tiver um novo aumento, imagina, você ganha R$20.000 e ganha de novo um aumento de 50%. Agora você passou a ganhar R$30.000. Bom salário, né? É provável que você não vai gastar todos esses R$10.000 novos. Você vai guardar uma parte para fazer uma viagem no final de ano, para trocar de carro, para ter uma reserva no momento de crise ou qualquer coisa assim. Então, quando a gente fala do geral do consumo, renda, quando aumenta, gera um aumento do consumo, até um determinado ponto. Para rendas mais elevadas, consumos
o consumo, perdão, não vai acompanhar o aumento da renda. Você vai aumentar a sua renda em 50% e o seu consumo vai aumentar em 10, 12%. Você imagina, você ganha 20 mil reais e agora passou a ganhar 30. O seu consumo talvez não seja os 10 mil reais. Imagina que desses 10 mil reais você passou a guardar 9 e está gastando só 1. Então você teve um aumento de 10 mil e o seu consumo só cresceu 1.000. Você teve um aumento de 50% e o seu consumo só aumentou 5%. Ok? Outro ponto importante, pessoal, é o preço dos bens relacionados. Tá? Ou seja, a gente não consome as coisas sozinhas. A gente consome os bens junto com outros bens. Então imagina o seguinte: se você vai comprar um celular, é provável que você compre uma capa e uma película protetora. Então, se tem uma promoção do celular que você quer comprar, vai aumentar a venda de capas. A gente viu há 5 minutinhos atrás que se o preço cai, a gente consome mais. Só que aqui não é o caso. Aqui o preço da capa do celular não aumentou nem diminuiu. O preço da capa do celular se manteve estável. O que mudou foi o preço do celular. Esses bens são chamados bens complementares. Quando o preço de um bem aumenta, o consumo do outro bem diminui, porque a gente compra junto. Quando o preço do bem diminui, o preço daquele bem caindo, aumenta o consumo do outro bem. Imagina o seguinte: você vai ao supermercado e o preço da carne está muito alto. Você desiste de fazer o churrasco e não compra carvão. Aumentou o preço da carne, diminuiu a venda de carvão, ou de cerveja, ou de refrigerante. Por outro lado, você chega no supermercado, tem uma promoção da picanha. A picanha está mais barata. Então, vai aumentar a venda de cerveja, vai aumentar a venda de carvão, vai aumentar a venda de refrigerante. Veja, cerveja, carvão, refrigerante, o preço não mudou. Por que está vendendo mais? Porque o bem complementar, o preço mudou. Além dos bens complementares, a gente tem, dentro desse item, né, de bens relacionados, a gente tem os bens substitutos. O que são os bens substitutos? Os bens substitutos, pessoal, são bens que ou eu compro um ou eu compro outro. Imagina que para você tanto faz manteiga ou margarina. Chegou no supermercado, a margarina está em promoção. Você compra mais margarina, menos manteiga. Imagina que você vai para a loja com uma dúvida: eu compro um tênis ou compro um sapato? Só pode comprar um, hein? Só compro o tênis ou só compro o sapato. Cheguei na sapataria, o tênis que eu quero está na promoção, eu deixo de comprar o sapato. Então, quando o preço de um bem substituto aumenta, eu compro mais do outro. Quando o preço do bem substituto diminui, eu compro menos do outro. Então imagina, eu vou fazer um churrasco lá em casa ou vou fazer uma noite de pizzas. Cheguei no supermercado, o preço da picanha está caro, eu compro mais pizza. Cheguei no supermercado, o preço da picanha está em conta, está mais barato. Eu vou deixar de comprar as pizzas, porque são substitutos. Ou eu vou fazer o churrasco, ou eu vou fazer uma noite de pizza para os meus amigos. Ok? E por último, pessoal, porém não menos importante, é a ideia da expectativa sobre a oferta. Expectativa sobre a oferta. O que é a expectativa sobre a oferta, pessoal? A expectativa sobre a oferta nada mais é do que imaginar o que vai acontecer com a oferta. Imagina a seguinte situação: eu acredito que o feijão vai acabar, vai faltar feijão. Ou seja, a oferta, a venda vai diminuir. Essa oferta, essa venda, que a gente imagina que vai diminuir, vai impactar no meu consumo. O preço não aumentou do feijão, eu não gosto mais ou menos de feijão, nada disso mudou. Mas como eu acho que vai faltar, eu vou e compro agora. Isso que leva as pessoas a fazer compras e estocar produtos quando a gente tem a possibilidade de uma crise. Tá? Isso é meio irracional, né? Como a gente vê, por exemplo, no caso do coronavírus, do Covid-19. As pessoas indo ao supermercado e comprando caixas e caixas e pacotes de papel higiênico. Qual é a lógica, a racionalidade por trás disso? Muito pouca, né? Na verdade, o que acontece é que as pessoas acreditam: vai faltar.
Se vai faltar, estou pensando na oferta, vai faltar, vai ter pouca oferta, eu vou comprar agora para me garantir. Ok? E o contrário também é válido. Se eu acho que vai sobrar, eu não compro. Por exemplo, às vezes na Páscoa tem pessoas que não compram chocolate antes da Páscoa, não compram ovo, caixa de bombom antes da Páscoa, porque acreditam que vai sobrar. Então eu vou lá na loja americana, na Casa e Vídeo, na qualquer loja dessa que vende uma quantidade de supermercado, que vende doces e chocolate, e vou comprar depois da Páscoa, porque vai sobrar muito e eles vão ser obrigados a diminuir o preço. Então a expectativa sobre a oferta também é importante. Se eu acho que a oferta vai ser pequena, se eu acho que o produto vai acabar, eu compro mais agora. Se eu acho que a oferta vai ser muito grande, vai sobrar o produto e na verdade lá na frente eu vou ter esse produto em abundância, fazendo com que o preço caia, eu deixo para comprar depois. Ok, pessoal? Então a gente vê aí 5 itens: preço, preferência revelada do consumidor, renda, a forma como os bens se relacionam, tá? Sejam eles bens substitutos ou sejam bens, além de substitutos, a gente tem os bens complementares, ou a expectativa que o consumidor tem da oferta. Esses 5 elementos seriam elementos mais básicos para a gente tentar entender e determinar o comportamento do consumidor. É claro que não é só isso, e a gente vai avançar esse pensamento nas próximas aulas. Ok, pessoal? Um forte abraço. Não deixem de fazer as atividades, não deixem de ler a matéria do nosso programa e até a próxima aula.